Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Pegando aqui, trazendo alguns pontos de explicação para aquilo que nós estamos procurando modestamente desenvolver naquilo que é possível, de doutrina de atuação agora, com o emprego de drones. Tem vários nomes por aí, dependendo do tipo de unidade, pode chamar de aeronave remotamente tripulada, drone genericamente falando. O que nós procuramos fazer, nós procuramos isso, sempre evoluir e desenvolver. Nós já passamos por emprego de técnicas de caça no rastreamento e contra-rastreamento, emprego de cão, uma doutrina de atuação conjunta com cão, técnicas de rastreamento para fins de investigação processual criminal, por exemplo, várias. Nós procuramos sempre ir evoluindo e aperfeiçoando isso. E agora, no momento, nós estamos procurando desenvolver isso naquilo que é possível, modestamente, que nós não temos acesso a todo tipo de tecnologia, evidentemente, mas aquilo que nós chamamos dessa doutrina de atuação, de conjugar, de combinar as técnicas de progressão na mata, de rastreamento e contra-rastreamento, com esses equipamentos, drones genericamente chamados, naquilo que pode ser útil da aplicação. E daí, esse é o nosso foco. E o nosso foco aqui, especificamente, é mais exatamente isso, pegar todas essas capacidades que esses drones podem ter, dependendo do tipo de modelo, e são vários que existem por aí, e cada vez evoluem mais, e combinar com as técnicas de progressão de mata, com foco nas equipes que estão fazendo a progressão. Esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui não é desenvolver técnicas para os droneiros em si, porque para isso já existem vários cursos, cada unidade que adquire um desses drones, dependendo do tipo de modelo, cada vez evolui mais isso, tem treinamentos específicos e esses operadores são bem treinados. O que para nós, especificamente, nós tentamos procurando produzir, são como fazer essa integração. E daí sim, vai envolver o droneiro também. Mas não especificamente como fazer a pilotagem e como utilizar esse equipamento, porque eles já são treinados pelas próprias unidades para isso. E nessas unidades oficiais são adquiridos equipamentos, geralmente aberto edital de convocação para aqueles interessados que querem fazer esses cursos, para depois se tornarem droneiro e para depois se tornarem operador desses droneiros. Isso já existe. Mas o que nós queremos procurar é avançar com isso, e depois que já aprenderam essas manobrabilidades, a pilotagem desses drones específicos, apresentar outro conjunto de técnicas que vai permitir que esses operadores, os pilotos, os droneiros, consigam compartilhar de forma melhor, utilizar melhor com as equipes de terra. Não exatamente na pilotagem em si, porque daí é o curso de droneiro que vai explicar isso, mas com base na mentalidade do operador, que vai conseguir entender melhor, na nossa opinião, aquilo que as equipes de terra que estão utilizando técnica de progressão na mata, rastreamento e contra-rastreamento, precisam mais. E daí que vem para nós aqui dois fatores importantíssimos, urgentíssimos. Primeiro é esse, procurar qualificar esses droneiros também com essa mentalidade, para saber o que as equipes de terra realmente vão precisar, não aquilo que é básico, o que é básico todo mundo sabe. Por exemplo, se tem um operador droneiro fazendo sobrevoo ali com visor térmico, por exemplo, uma pessoa perdida ou uma pessoa foragida da justiça, e localiza, por exemplo, nessa região de mata, por exemplo, é fácil ele ficar pairando lá em cima, por exemplo, se localizar, né, que aqui tem uma cobertura bastante fechada, mas se localizar, é fácil ele ficar pairando lá em cima, e com aquele drone, se ele tiver conseguindo atracar no GPS, ele consegue plotar a coordenada naquela pessoa procurada está, busca de salvamento ou perseguição de foragidos, e as equipes conseguem, com aquelas coordenadas, chegar naquele ponto. Isso é fácil, todo mundo sabe fazer isso, por isso nós estamos falando. Isso é fácil. Que existem outros contextos de técnicas que para nós precisam ser desenvolvidas urgentemente, que não é exatamente isso, que todo mundo sabe. Por exemplo, se as equipes que estão avançando, eventualmente se depararem com pessoas não bem intencionadas fazendo uso desse mesmo equipamento desses drones. Isso porque a maioria desses drones, pelo menos no nosso país, a maioria desses drones que são utilizados tanto pelas forças estatais de resposta do Estado, são esses chamados drones off the shelf, ou seja, fora da prateleira, que chama lá fora off, 2 Fs, OFF, the shelf, da prateleira. Ou seja, são aqueles drones que já vêm prontos e que tanto as forças de segurança, forças de resposta estatal podem adquirir, como também toda e qualquer outra pessoa pode adquirir, nos mesmos moldes, formatos e especificações. Esse é um grande problema. Por quê? Porque pode adquirir, e portanto, se as forças estatais estão adquirindo isso, e estão aprendendo a manobrar, outras também podem estar adquirindo e sabendo manobrar, e sabendo manobrar da mesma maneira. E por isso que é importante que essas equipes que vão fazer essas progressões, por exemplo, em cenários de ingresso contestado, de alto conflito, de áreas de alto risco, de complexidade, de agressividade, por exemplo, elas precisam ter essas noções também, de eventualmente não só contar com o drone da sua equipe, que pode ajudar, sem dúvida alguma, a fazer uma varredura da área, para identificar, por exemplo, se existem insurgentes naquela região, sem dúvida. Mas tem que estar preparado também para que se o outro lado estiver usando isso.
E para isso é urgente, na nossa opinião aqui, urgentíssimo, desenvolver essas doutrinas urgentemente para isso. Se eles estiverem fazendo a progressão, se suspeitar que as pessoas não bem intencionadas, que estejam naquela área contestada, na área de alto risco, também estão fazendo uso desses mecanismos. Por exemplo, o que adianta fazer uma progressão tática aqui muito bem feita, uma progressão tática muito bem feita, por exemplo, nesse cenário aqui, mas se já tem lá em cima um drone com visor térmico e na área que você está avançando, já ganhou toda a equipe, por exemplo. Adianta fazer alguma coisa disso? Não, existem contramedidas para tentar pelo menos mitigar isso. E para nós é urgentíssimo isso. Isso é um ponto fundamental. Portanto, o primeiro ponto fundamental da nossa doutrina de atuação que nós modestamente estamos procurando desenvolver, isso para isso de esclarecimento, é isso, é capacitar o operador do drone, na sua mentalidade, de entender melhor quais são as necessidades dessas equipes que estão fazendo ingresso em áreas contestadas de alto risco, para saber se elas estiverem, as equipes que estão avançando, as das forças estatais, estiverem elas sendo monitoradas por esse drone. E daí, como que esse operador pode ajudar de alguma forma a ajudar essas equipes de progressão de terra a entender o que eles podem fazer como contramedidas ou não, por exemplo, para tentar se esquivar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qualificar urgentemente, desenvolver novamente essas doutrinas para as equipes de terra. Isso envolve treinamento, teste, com vários tipos de equipamentos, para tentar identificar o que funciona ou não, e dependendo do contexto, que um contexto pode funcionar aqui, nessas regiões aqui com essas espécies de formações rochosas, com essas, não chega a ser uma gruta caverna, mas com essas saliências aqui, essas matas muito fechadas aqui, com triplo canopy, inclusive, da cobertura vegetal, por exemplo. É diferente de uma área mais aberta, por exemplo, de campo, por exemplo, de altitude, por exemplo, uma área de caatinga, por exemplo. Tudo isso varia, tudo tem que ser testado. Então é qualificar, fazer essas doutrinas para esses cenários específicos. E terceiro ponto também, que para nós é um erro gravíssimo, é, por exemplo, se uma equipe adquire um equipamento desse e alardear e fazer divulgação em material jornalístico, inclusive que aquela equipe adquiriu aquele material. Isso para nós é gravíssimo, porque aqueles que são mal intencionados, como esses drones são os chamados off-the-shelf, ou seja, são aqueles que estão disponíveis. E só para entender aqui, por exemplo, o nosso material que nós estamos procurando desenvolver, nós pegamos lá de fora, especialmente com manuais das Forças Armadas Norte-Americanas, revisados em maio de 2025, manual da OTAN, NATO, de 2023, 2024, conflitos da Ucrânia e Oriente Médio, especialmente faixa de Gaza. Nós não estamos entrando na discussão quem que está certo ou errado, especialmente da Ucrânia, que é o que tem mais acesso de informação. Israel, ali naquela região da faixa de Gaza, não se tem tanto, que é mais fechado. Os israelenses não divulgam tanto essas informações, mas o conflito da Ucrânia, como foi um conflito que acabou gerando, inclusive, o ingresso de várias pessoas nas fileiras ucranianas para defender a Ucrânia. Não vamos entrar nessa discussão quem está certo ou errado. A doutrina lá constantemente evolui absurdamente, porque a cada dia o que funciona, o que não funciona já é testado e abandonado ou não, ou evoluído. E lá, inclusive, né, no conflito ucraniano, como a demanda é muito grande desses drones, eles não são drones off the shelf, aquele da tabela, eles são montados. Eles são feitos, inclusive, crowdfunding, por exemplo, da internet, para quem quiser contribuir. E daí, claro, tem financiamento de todo tipo lá, de pessoas que querem ajudar e de entidades que querem realmente, por exemplo, comprometer a segurança da Rússia, por exemplo, e financiam de uma forma dissimulada esses drones. Mas o fato é que eles são montados e não dá nem para saber exatamente qual é a especificação deles, para saber como é que vai operar. Então não adianta, porque pode ser que uma unidade tenha montado um drone com um tipo de material e a outra montou com outro. Ou numa semana ela montou com algum tipo que estava disponível, e só para entender, não vamos entrar em detalhes aqui, mas um tipo de câmera, um tipo de microprocessador, um tipo de radiofrequência, por exemplo, tudo isso muda constantemente, de acordo com isso. Diferente desses drones que são adquiridos, por exemplo, aqui no país, por edital, abre-se edital, e daí é fornecido aquilo e compra aquilo que é o off-the-shelf, que é o padrão. E daí vai e se divulga isso. E aqueles que podem ser mal intencionados podem pegar aquelas imagens e falar: opa, esses caras dessa unidade estão usando esse tipo de drone. Quais são as specs, as especificações deles, por exemplo? O envelope dele, que é chamar isso, voar no envelope, voar nas especificações dele. Quais são as especificações? E pode baixar na internet na hora. Pega a foto daquele, esse drone aqui. E só para entender, nós não vamos entrar em detalhes aqui, pode saber na hora qual é o tipo de autonomia de voo, de bateria, por exemplo, autonomia de carga que eventualmente pode transportar. Quais são as câmeras utilizadas, térmica ou não, ou visão comum, por exemplo, ou visão noturna. Qual é o tipo, se é uma câmera boa ou não, por exemplo, se consegue voar em ambiente com chuva ou não, por exemplo. Tudo isso, a partir de uma simples divulgação da imagem que adquiriu aquele drone, a pessoa pode pegar, a pessoa mal intencionada, saber na hora quais são as especificações e saber, e portanto, adotar contramedidas. Essa equipe
de pessoas não bem intencionadas, saber o que fazer se tiver um droneiro específico ali, atuando para o mal. Por exemplo, e pode ser, porque apesar de muita gente boa ter ido para a Ucrânia, não vamos entrar na discussão quem está certo ou errado, não vamos entrar nessa discussão. Mas o fato é que, apesar de muita gente boa ter ido para a Ucrânia na boa intenção de ajudar, e não vamos dizer se está certo ou errado isso, há relatos, inclusive de guerrilheiros de locais que há conflitos, indo para esse local para aprender e voltar e trazer para a área de guerrilha esses conhecimentos. Não vamos entrar em detalhe aqui nisso aqui, mas é só pegar por aí, e as fileiras ucranianas estão aceitando qualquer um, praticamente, sim, tem algum tipo de seleção ali, de filtragem, mas estão no desespero, então acaba aceitando ali, e se a pessoa mente alguma coisa, não se consegue identificar, ela aceita, mas já foi identificado isso, guerrilheiros de guerrilhas, inclusive da América do Sul, que estavam lá e podem voltar e passar esse conhecimento. No momento que se adquire e se divulga isso pela internet, a equipe adquiriu esse drone aqui, todo mundo feliz lá, batendo palma, fazendo as imagens, isso para nós é um erro gravíssimo, gravíssimo, não se deve fazer isso. No máximo que se quer noticiar, notícia que adquiriu drones, pronto, acabou, não mostra o modelo, para não ficar revelando qual é o tipo de modelo, e daí quem for mal intencionado vai saber conseguir baixar na internet na hora quais são as especificações desse modelo, que são basicamente alguns ali, variam um pouco, mas basicamente, claro, vez por outra, sim, sempre tem um improvement, um melhoramento de equipamento ali, alguma adquire um pouco melhor ali, mas todo mundo já sabe qual é a especificação, porque já é usado na área agrícola, já é usado para fazer imagens de casamento, inclusive para a força de segurança, busca e salvamento, todo mundo já sabe. Então é só pegar o modelo, olhar e falar, pô, essa equipe está com isso aqui, a autonomia de voo é isso, a distância que ele voa é essa, voo ou não, em tempo bom ou não, autonomia, as telas que eles usam ali, pelo menos em campo é essa aqui, já sabe tudo, entregou todo, é um erro gravíssimo, fica então, claro, nós sabemos aqui que isso muitas vezes não depende das equipes operacionais que querem manter o sigilo, mas às vezes o secretário de Segurança Pública é um político que não tem a menor noção e só quer aparecer, e vai lá e divulga tudo, né? E vai que, ó, tá vendo? Nós estamos investindo, e talvez na boa fé, inclusive, nós estamos investindo em segurança pública, e daí mostra lá, ó, pegamos isso aqui tudo. Não se deve mostrar. Assim como pegamos um fuzil calibre tal, não fala isso. Por quê? Porque o outro lado vai saber, e vai saber qual tipo de proteção balística pode utilizar ou não. Se quer falar que adquiriu, fala, por exemplo, né, fazer um paralelo aqui com o drone, fala no máximo que foi um fuzil. É diferente um fuzil 5.56, um 7.62 ou um 3.08, o Winchester, por exemplo, de um 30.06, por exemplo, para ter uma noção. Pô, o cara, não, eles pegaram um 5.56, então a proteção balística que a gente pode colocar na viatura que a gente vai fazer o Alfa Bravo, por exemplo, o assalto ao banco, é essa aqui simples. Pô, mas se não, 7.62, tá? Mas se não fala nada, fica aquela dúvida. Pô, e agora? Vamos. Isso pode gerar um fator de dissuasão. É a mesma coisa com drone, não se deve falar isso, né? Não se deve fazer essa divulgação. Por quê? Porque o acesso está aí. Se fosse como na Ucrânia, por exemplo, que esses drones são montados e nunca se sabe, e a evolução é constante, porque para padronizar um drone desse para uso numa força de segurança estatal dessa, tem que ter toda uma padronização, depois o treinamento tem que ser padronizado, e para modificar alguma coisa é uma dificuldade enorme, que depois que foi engessado aquilo, e as diretorias de ensino consolidaram aquele conhecimento e vão passar a divulgar para mudar, é uma dificuldade. Esses outros, por exemplo, na Ucrânia, pegando esse exemplo, não. Eles têm liberdade total para fazer o que quiser, monta o drone que quiser, e funciona. Nunca se sabe exatamente qual é a autonomia de voo, qual é a capacidade de carga, qual é a câmera que está usando, qual é o tipo de microprocessador e tipos de radiofrequência que ele pode utilizar, pode ser mudado a toda hora, e fica sempre essa dúvida. E aqui não, a gente pega lá os modelos que são publicados no edital, adquire e depois ainda divulga. E daí alguém pega, ó, esse aqui é o modelo tal, e já sabe tudo. Portanto, esse é um terceiro ponto. Para essa doutrina, para entender, portanto, aqueles que acompanham aqui, têm interesse no tema também, isso que nós estamos procurando desenvolver modestamente naquilo que é possível fazer, envolve esses três, de urgente, seriam esses três pontos básicos. Primeiro, ajudar os droneiros, operadores, pilotos a entenderem, não só pilotar, porque isso já sabem, são bem instruídos, a entender o que eles poderiam ajudar, sabendo disso, as equipes de terra, de progressão, para o uso dessas contramedidas. 2, urgentemente, revisar, inovar as doutrinas de progressão nessas regiões, urbana também, mas não é da região de mata, urbana já envolve, tem outro tipo de contexto, não vamos entrar aqui, mas na área urbana também, mas especialmente nessas áreas remotas, urgentemente, tem que rever isso, não vamos entrar em detalhe aqui, não vamos, porque qualquer coisa que falar aqui, já pode ser divulgar coisas que não são de interesse ser divulgado aqui por aqui. Urgentemente revisar isso. Pegar o tipo diferente de drone e testar, como é feito, por exemplo, as Forças Armadas americanas fazem isso direto, explodem os drones lá, vão testando, pegam lá 5, 6, aqueles explodem ele para saber os efeitos, testam de maneira, tenta abater eles, vários países por aí que estão no conflito, por exemplo, escandinavos, por exemplo,
Tudo tem que ser feito, dá trabalho isso, tem custo, mas tem que fazer. E o terceiro ponto, é isso, não divulgar. Se adquirir um drone, não divulga o modelo, né? Quer aparecer, quer mostrar para a sociedade que está se modernizando, então fala no máximo, né? No máximo que adquirir equipamentos desses remotamente pilotados remotamente, pronto, acabou, não mostra o modelo, né? Não mostra lá os operadores voando lá, que é fácil para alguém que entende de drone falar, isso aqui é aquele modelo, a especificação é essa. Não mostrar, é urgente isso, é urgente, é um erro gravíssimo isso, não se deve fazer isso. Portanto, isso muito rapidamente, para não ficar o vídeo longo aqui, isso faz parte, 3 pontos aqui importantes dessa doutrina de atuação, tentando conjugar agora a utilização e emprego de drones, esses equipamentos remotamente pilotados, não tripulados, para fins de combinar com as técnicas de rastreamento, contra-rastreamento em progressão, especialmente em áreas de mata. Não só isso, em áreas urbanas, áreas rurais também, mas especialmente nessas áreas remotas em geral. Esse, portanto, mais vídeo de rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros. Longa vida à República.